Olá, bem-vindos à porção diária de grego. Hoje vamos estudar o Evangelho de João, versículos de 1 a 3. Nós acabamos de estudar a carta de Paulo a Filemon e hoje vamos começar com o Evangelho de João. Enarchen hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Então ele começa com enarche. Arche é princípio, em princípio, no princípio, né? E aí o en vem do verbo eimi. Esse aqui está no pretérito imperfeito, terceira pessoa do singular, né? Ele era, ele estava. E o verbo eimi você vai traduzir por ser, estar, dependendo da frase, é facilmente identificável. Como aqui, por exemplo, en hologos era o verbo, e aqui kai hologos en proston theon, en proston theon. Era com Deus ou estava com Deus? E o verbo estava com Deus, né? E ele coloca lá kai, de novo, theos en hologos. E Deus era o verbo, ou o verbo era Deus, né? Você pode ver esse verbo que domina o primeiro versículo, é o verbo eimi, né? Na terceira pessoa do singular, do imperfeito. Então o verbo aqui no princípio, o verbo era, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá bom? Vamos agora para o próximo versículo. Hutus en arche proston theon. Hutus en arche. Hutus é o nosso ele, tá bom? Pronome pessoal normal, você vai ver ele onipresente aí no texto todo. Então, hutus, como sujeito da frase, né? É nominativo, ele era, de novo, o verbo ser, né? Ou estava. Enarche, ele era no princípio, ou ele estava? Aí eu vejo a continuação, proston theon, então ele estava. Ele estava no princípio com Deus, proston theon, tá bom? Como na frase anterior. E aí ele continua aqui. Panta de autu egeneto, kai coris autu egenetu ude en hogegonen, né? Ele começa com panta, também bastante usado no Novo Testamento, que é tudo, todas as coisas, né? Todas as coisas, de autu, de tem essa contração aqui, que é de a, né? Através, por intermédio de, é um instrumental, uma preposição instrumental. Então, através dele, de autu, egeneto, se fez. Kai. Coris, a gente já viu coris lá em Filemon, né? Coris é sem. Coris autu, sem ele. E aí a gente pode pular para os verbos aqui. Ele vai sempre usar nesse versículo, pegar esse aqui. O verbo ginomai, tá? Então, ele vai começar com egeneto, depois o egeneto e depois o gegonen, tá? Egeneto, ele está no auristo. É a voz média, né? Então, se fez. Tudo através dele se fez. Foi feito. Terceira pessoa do singular. E sem ele, aí ele vai colocar o que aqui, ó? O de en. En vem de eis, que é um. O de
é nada, nenhum, na verdade, né? Nem. É o negativo. Então, nenhuma coisa só. O de en. Nenhuma coisa só. Tá? Ho gegonen. Gegonen tá no perfeito. Tá bom? E a ideia dele de aquilo que foi feito. Esse é o gegonen, né? Aqui, ó. De ho gegonen. Aquilo que foi feito. Aquilo que veio à existência. Então, ho gegonen, sem ele, nenhuma coisa daquilo que foi feito se fez. Egeneto. Tá? Aí é o verbo ginomai para você pegar. O verbo ginomai é bastante usado também, a ideia da criação, né? Então vamos ler novamente o nosso texto todo. Enarche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos, hutus en enarche prostonteon, panta de autu egeneto, kai coris autu egeneto, ude en ho gegonen. No Evangelho de João nós vemos essa tese bem forte, né? É a tese de que Cristo é Deus. Alguém poderia dizer assim, mas aqui ele não colocou o artigo kai ho theos, kai ho theos en ho logos, e o Deus era o verbo, né? Então alguns vão traduzir, e o verbo era um Deus. Mas o próprio versículo vai desmentir isso, né? Porque ele vai dizer que ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Que tipo de homem, pessoa, estava no princípio com Deus? Então ele era um tipo de anjo, talvez, né? Mas aqui diz, é um pouco forte, não é? Diz que panta de auto egeneto, kai coris auto egeneto ud en ho gegonen. Ele fez todas as coisas, e nenhuma das coisas que foram feitas sem ele. Então esse era um homem bem especial, né? Era um anjo bem especial. E quando você vai vendo os atributos de Cristo no Evangelho de João, a sua conclusão é que ele não era um Deus como nós todos somos deuses, né? Nós todos temos a centelha divina, a imagem, fomos criados à imagem de Deus, mas ele era Deus. E por isso o próprio João vai descrever os judeus tentando apedrejar Cristo por ele se fazer igual a Deus. Por isso ele vai colocar Cristo como aplicando o verbo eu sou, né, a si mesmo. Por isso você vai ver Cristo recebendo adoração, Senhor meu e Deus meu. E essa é a tese de João, né? Não é que Cristo era um Deus, mas é que Cristo era Deus. Esses são os nossos versículos de hoje, Evangelho de João, versículos de 1 a 3.